Como começar a investir? Certamente essa é a pergunta que eu mais recebo lá no meu Instagram. Sei que investir tem vários passos que precisam ser dados e aqui meu objetivo é justamente te mostrar qual é esse caminho, dar passo a passo para você começar a investir de uma maneira tranquila, para que você mantenha aí seu coração alinhado, tranquilo, mas que você reconheça os passos que precisam ser dados, porque começar a investir da maneira correta é muito importante para você cortar caminho. Mas eu tenho certeza que você só vai começar a investir e esse investimento vai dar certo se você curtir esse vídeo, se você compartilhar, você se inscrever nesse canal e, claro, ativar as notificações. Tenho certeza que se você não fizer isso, você vai ficar eternamente na poupança. Então, meu nome é Silvano Júnior, falo de finanças e investimentos à luz da Bíblia. Estou aqui para ajudar você nesse mundo maravilhoso dos investimentos. Bom, para você começar a investir, primeiro a gente precisa organizar a casa. E o que seria isso? O primeiro passo que você tem que dar é sair das dívidas. Eu não sei qual é a sua situação hoje e tal, mas a gente precisa diferenciar aqui dívidas. O que é uma dívida ruim e uma dívida boa? Uma dívida boa, vamos dizer assim, é, por exemplo, o seu financiamento da sua casa própria, tá? Então, por exemplo, você comprou um apartamento, uma casa, você financiou isso com o banco porque você não tinha todo o dinheiro para comprar a casa à vista, você ali está pagando uma taxa de juros, é uma dívida, afinal de contas você tomou esse dinheiro emprestado e a casa só vai ser sua depois que você quitar, né, esse imóvel. Mas ele é uma dívida boa, afinal de contas você está comprando ali o seu imóvel que você reside e muitas vezes essas taxas, né, de financiamento são inferiores até as taxas, as rentabilidades mais seguras do mercado. Então tem gente que financiou, por exemplo, imóvel a 10%, 9% ao ano e hoje, né, no dia que eu gravo esse vídeo, você está tendo aí uma Selic de 13,75%. Veja que você teria mais rentabilidade investindo do que pagando esse financiamento. A dívida seria menos onerosa, né? Mas existem aquelas dívidas ruins e é isso que a gente tem que evitar e tem que sair dessas dívidas ruins para você começar a investir. Por exemplo, cheque especial, muitas vezes um empréstimo pessoal, que as taxas são muito caras. Dependendo da situação, né, um consignado, às vezes o consignado tem até uma taxa razoável, mas você está comprimindo muito o seu orçamento, faça um esforço para quitar logo essas dívidas, tá? E nem preciso falar sobre inadimplência. Inadimplência é um negócio muito sério, então se você está inadimplente, não tem nem conversa, tá? Aí mais um motivo para você reunir todos os seus esforços para você eliminar as dívidas e depois pensar em investir. Passado, né, dessa questão das dívidas, agora você precisa organizar o seu orçamento. O orçamento é um raio-x que você tem aí da sua vida financeira. Ali você vai verificar o quanto está entrando de dinheiro, o quanto está saindo, qual despesa está sendo mais onerosa, está tomando aí grande espaço do seu orçamento, né? E nele você vai indicar o quanto você vai investir. Você precisa entender que o investimento é uma dívida com você mesmo, tá? Porque quando a gente investe, a gente está investindo para o futuro. Então, é um cuidado que você tem com o seu eu do futuro. Tá? Não encare o investimento assim, se der eu invisto. Não, invista de forma intencional. Coloque lá no seu orçamento um campo assim, investimento, tantos reais. Porque você tem que encarar isso como uma despesa. Se você não fizer isso, você sempre vai investir o que sobrar e normalmente a gente acaba não deixando sobrar o orçamento, a gente sempre vai cobrindo algumas emergências, né? Então tenha um compromisso com você, tá? E coloque isso no seu orçamento. Próximo passo agora é fazer um bom planejamento. Um orçamento sem planejamento, ele é vazio. Um orçamento simplesmente vai te dar um raio-x, mas para onde você está indo? O que você está fazendo? Então o planejamento vai te auxiliar a direcionar as ações que você vai tomar. Então você tem sonhos, então você vai transformar esses sonhos em objetivos e metas. Então se você tem um sonho aí, por exemplo, de fazer uma viagem inesquecível com sua família,
Então você vai quantificar ali, saber o quanto você vai precisar e em quanto tempo você quer realizar essa viagem. Os fatores tempo e dinheiro são muito importantes para te dar um mapa do que você deve fazer, né? O quanto você tem que economizar, em quanto tempo você quer realizar aquilo lá, tá? Então, planejamento e orçamento andam muito juntos. E aí, vamos já para uma etapa aqui importantíssima, que é invista em conhecimento. Não ignore essa etapa. Se você tiver bom conhecimento, um conhecimento de base sólido, isso vai te evitar andar por aí em zigue-zague, sem tropeçar, entendeu? Se você tiver um bom conhecimento, isso vai te ajudar muito a economizar tempo e dinheiro. Eu gosto muito de uma frase do ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Ele fala que vamos devagar porque eu estou com pressa. O que ele quer dizer? Ele fala assim, vamos reunir o que temos de conhecimento, fazer um bom planejamento para que tomemos atitudes certeiras, para que a gente não fique divagando por aí. Tá? É importante você investir em conhecimento. Conhecimento é fundamental para você cumprir essas etapas de uma maneira aí a não ficar perambulando pela vida e errando muitas vezes. Tá? Como você pode adquirir conhecimento? Invista em livros, invista, por exemplo, a gente está aqui nesse canal falando sobre isso e é de graça, você só está pagando a sua internet. Então, reúna esses conhecimentos, tá? Para que você realmente tenha êxito. E mais, também se preciso for, e eu também estou aqui para te ajudar nesse sentido, invista em cursos, invista em mentorias especializadas para te auxiliar a você ter mais conhecimento técnico para que você possa investir bem e muito melhor. Beleza? Bom, depois de você estar aí reunindo conhecimento, importante, fundamental é você escolher um lugar por onde você vai investir. E aí eu recomendo fortemente que você abra conta numa corretora de valores. Eu sei que existem alguns bancos que estão aí, alguns bancos privados, que estão em uma iniciativa aí de democratizar mais, trazer bons produtos de investimento acessível a todos, mas ainda eles estão alguns passos atrás das corretoras de valores, tá? As corretoras, elas e alguns bancos, pouquíssimos bancos, funcionam hoje como um shopping, um shopping de investimentos, um cardápio de um restaurante bom, assim, que você tem ali diversos produtos e serviços. Você pode usufruir deles, tá? E fazer boas escolhas. E muitas vezes essas corretoras de valores oferecem esses serviços de forma a baixo custo. Tem algumas corretoras, por exemplo, que eles zeraram a taxa de corretagem na hora de você comprar e vender ações, fundos imobiliários. A taxa de corretagem é aquilo que você paga por uma ordem enviada, tá? Para você comprar, vender essas ações ou fundos imobiliários, por exemplo. Só que, como eles ganham dinheiro com outros serviços, eles acabaram por isentar essas taxas e também trazer uma base maior de clientes. Então, você, se está disponível, vá lá, abra conta, você vai ter menos custo e acesso aos mesmos produtos, aos mesmos serviços, na maioria do que teria em outras corretoras, tá? Então, escolha bem, faça uma boa pesquisa, muito importante essa etapa, porque você escolher uma boa corretora vai te permitir acessar coisas melhores, ter relatórios melhores para que você tome boas decisões. Depois de você escolhida aí a corretora, você vai pensar agora na sua reserva de emergência. A reserva de emergência ela é muito importante aí para cobrir as eventualidades do seu presente. Mas não só as suas, né? A da sua família, o do seu próximo, da igreja também. Lembrando que o dinheiro que está sob nossa gestão é um dinheiro do reino. Deus é dono de todas as coisas e estamos aqui administrando aquilo que é dele. Então a reserva de emergência vai servir para isso. Então, para você ali formar a sua reserva de emergência, você vai escolher ali um Tesouro Selic, e você vai investir por essa corretora que eu te falei, tá? Pode ser um Tesouro Selic, ou um fundo DI, taxa zero, né? Taxa de administração zerada, né? Com zero taxa de administração ali, que
você possa, um fundo que investe exclusivamente em Tesouro Selic, você pode investir por ele, ou também um CDB de liquidez diária de um bom banco, tá? Com uma rentabilidade mínima ali de 100% do CDI. Mas é importante que tenha liquidez diária, porque para você acessar esses recursos assim que precisar. Tá? Então, essa reserva de emergência vai te ajudar aí nas eventualidades, nas emergências que você tem aí pela vida e cobrir essas necessidades do hoje. Cobrindo essas necessidades do hoje, agora você vai pensar lá no futuro. Você vai pensar na sua aposentadoria. Pense, daqui a quantos anos você quer aposentar? Com qual renda? Né? Hoje, muitas pessoas dependem exclusivamente do INSS, mas é importante pensar no complemento de renda. O INSS está numa situação muito ruim e futuramente a gente não vê boas perspectivas. Então, pense na sua aposentadoria, procure um bom plano, né, um bom fundo de previdência privada dentro dessas corretoras, tá? Que isso vai te auxiliar bastante nesse processo para que você consiga ter uma aposentadoria tranquila, que você possa viajar, descansar, comprar a comida e os remédios que você vai precisar. Tá? Então, um bom fundo de previdência privada vai te permitir essas coisas e mais. O fundo de previdência privada também, ele te auxilia no processo aí de sucessão patrimonial. Então, quando você vai aí transmitir bens para a sua família, na sua morte, por exemplo, esse processo ele é muito tranquilo, tá? Você não tem imposto sobre isso, você transmite isso de uma maneira muito rápida, tá? E sem contar que você, numa previdência privada, você paga menos imposto, tá? Então, veja como isso é importante. E, por fim, um passo aí para você investir também é procurar outros tipos de produtos para aqueles outros objetivos que você tenha, como você fazer aquela viagem que você tanto sonha, comprar o apartamento que você tanto sonha, ou outros objetivos que você tenha. Tá? Eu não estou dizendo que você só pode pensar nesses objetivos, né, aí de viagem e tal, depois que você formou a sua reserva e depois que você já investiu todo o dinheiro na sua aposentadoria. Não, isso você pode fazer ao mesmo tempo. Tá? Você separa ali uma quantia adequada para cada projeto e faz isso, mas pense que a sua reserva é importante você cobrir essas necessidades do hoje e você precisa começar essa questão do investimento na aposentadoria. Tá? Então, por mais que sejam aí 8 etapas para você percorrer para começar a investir, eu tenho certeza que se você der esse passo a passo aí, cumprir essas 8 etapas, você estará aí num caminho muito mais seguro, tranquilo. E lembrando que Deus controla todas as coisas, peça auxílio ao Espírito Santo para te auxiliar nesse processo. Estou aqui também para te servir, te auxiliar. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu quero poder te ajudar nesse processo, ok? Então compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam acessar esse conteúdo. Aquelas pessoas que estão querendo começar a investir, estão perdidas, compartilhe esse vídeo, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo.